E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Eu falei sobre isto semana passada com você aqui. Você lembra? Vendo-lhes a fé dos amigos, que se reuniram para levá-lo até a presença de Jesus, vendo a fé desses amigos que fizeram esse esforço de carregar esse leito e baixá-lo pelo telhado da casa de uma outra pessoa, numa invasão de propriedade, totalmente politicamente incorretos tinham sido esses indivíduos, mas tudo aquilo denotava, manifestava o amor deles por esse amigo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao amigo deles, que era paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Eu posso dizer a você que eu abri por acaso aqui. Eu ia ler aqui, em outro lugar, no Salmo 34 ou no Salmo 41. Mas foi assim, estilo por acaso, os meus olhos caíram em cima dessa frase: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E o meu coração se encheu de alegria no Espírito Santo. Aquele gozo. Você sabe como é isso? Quando você se enche de gozo no Espírito pela palavra, quando você crê nela, quando para você aquilo não é uma história distante, mas é uma fala. Filho, ali é você. Tem bom ânimo, filho. Eu ouvi, para mim mesmo, como eu ouço tudo na palavra. Tem bom ânimo, Caio. Perdoados são os teus pecados. E o meu coração se encheu de imensa alegria, porque nada pode dar melhor ânimo para um ser humano viver do que a certeza de que ele é um ente resolvido nos céus. Por isso ele pode ser resolvido em si mesmo. E por isso ele pode andar em confiança na terra. Essa é a pessoa que sabe que não existe conta a pagar, que está tudo pago. Os seus pecados estão perdoados. Quem pode declarar isto? Tem bom ânimo, filho. Perdoados estão os teus pecados. Se os psicólogos com autoridade, propriedade, compreensão do significado espiritual de tudo que Jesus fez e, portanto, de tudo que ele disse, dissessem isso nos consultórios, as pessoas estavam curadas há muito tempo de quase tudo. Porque quase todos nós estamos doentes dos nossos pecados. Nós somos enfermos daquilo que em nós é irresolução. São as nossas não soluções. São também as nossas dissoluções, que vêm e acontecem por intervenções distintas, diferentes em nós. Tem gente que perde a solução por um determinado tipo de intervenção na vida a qual a pessoa se submete e perde toda aquela que seria a possibilidade básica dela se resolver minimamente para viver em paz. Se perturba tudo. Outros se pedem a solução por causa da dissolução de uma vida dissoluta. Outros pedem a solução pessoal por causa do medo que decorre de culpa que decorre de pecado ou de medo de ter pecado.
As nossas doenças nascem das nossas enfermidades e as nossas enfermidades decorrem das nossas culpas. Primeiro vem a culpa. A culpa produz o ambiente enfermiço. E o ambiente enfermiço produz doenças. A culpa é o que precede tudo. Por isso, uma pessoa que não se saiba mesmo definitivamente perdoada, para sempre perdoada, jamais poderá ter o melhor ânimo. Jamais. Aqueles que têm bom ânimo, apesar de não terem essa reflexão, a primeira vez que na vida tropeçarem sobre a sua própria contradição, verão que não há pensamento positivo que levante a gente do abismo das contradições essenciais nas quais a gente, na existência, acaba sendo apanhado e flagrado, quando não por muitos, por nós mesmos, o que é essencialmente importante. E aí, nessa hora, ou você ouve a voz que diz: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados, ou você se sepulta em depressão, em medo panicado, em pânico aparvalhadamente tomado de crise de insegurança, de orfandades diversas, de falta de chão para repousar o ser, porque aonde não existe a plataforma do perdão, a rocha do perdão, a rocha da graça, a rocha da salvação sob os pés da gente, nada pode ser erguido com genuíno, legítimo e verdadeiro bom ânimo. Tudo é apenas trucagem psicológica que não resistirá à existência, nem ao tempo, nem a nada. Aí você fica querendo ser uma pessoa de bom ânimo sem ter os seus pecados perdoados? Eu não estou falando de idiotice, você sabe que eu não sou um desses aí que você está acostumado a ouvir. Eu não estou falando dessas ninharias, estou falando de pecado, segundo Deus. Também não estou falando dos seus sentimentos de culpa, em relação aos quais eu diria que frequentemente 90% dos sentimentos de culpa que eu ouço as pessoas expressarem não tem nada a ver com culpa real e nem com pecado real. Só tem a ver com a fabricação neurótico-culposa que neles foi instilada no ambiente da operação religiosa. Só isso. Nada que importe diante de Deus e da vida. Só neurose louca e desvairada. Mas mesmo este que padece dessas culpas inventadas, só será liberto quando ouvir Jesus dizer: filhos estão perdoados os teus pecados, tem bom ânimo. E aí ele vai crescer para entender e discernir e diferenciar o que é culpa real diante de Deus do que é sentimento de culpa produzido, provocado pelo instigamento neurótico, culposo da religiosidade fanatizada e instilada na tua alma. Aqueles, no entanto, que queiram seriamente pensar no significado de erigirem a vida sobre a plataforma da rocha e da paz, existencialmente falando, construírem a vida nessa segurança, nesse repouso, não o farão se não tiverem os seus pecados perdoados. Sem perdão de pecados não existe a edificação de nada. Nada que seja habitação de Deus. Nada que seja santuário para Deus. Nada que seja casa de Deus, morada de Deus em mim. Se eu existo assim, no estado inventada e neuroticamente culposo, eu não vou ter a experiência de Deus, porque eu me boicoto o tempo todo contra Deus em razão das culpas acachapantes que me ensinaram a viver e experimentar como se fosse
testemunho do Espírito Santo contra a minha vida e não passa de indução culposa e neurótica, fazendo um monte de gente de mente fraca que não conhece o Evangelho e nem o amor de Deus, ficar pensando que obediência a caprichos humanos e pastorais e locais e de agremiações religiosas tem alguma coisa a ver com a vontade de Deus na terra, e não tem. O testemunho da vontade de Deus só me chega ao coração como testemunho do Espírito Santo, fundamentado naquilo que Jesus é e ensinou. Se a minha transgressão ao que Jesus é e ensinou me é manifesta pela luz do Espírito Santo, eu tenho que dizer: e pequei contra o Senhor. Mas se não for assim, não tem nenhum homem que venha me convencer de pecado. Como não tem nenhum que me possa absolver dos meus pecados, por autoridade religiosa ou por instituição religiosa. É mais fácil a minha mãe me perdoar dos meus pecados, meu irmão, minha mulher, meus filhos. Qualquer um desses tem autoridade. Esses que me carregam no leito, esses que querem me pôr na presença de Deus, esses que se esforçam pela minha vida, esses comovem o coração de Deus, esses já me trazem perdoado. Mas eu preciso de um perdão mais profundo do que o dos meus iguais. Eu preciso desse perdão absoluto, desse que me olha com compaixão e diz: meu filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Aí eu me levanto de qualquer coisa. Com essa convicção, a gente levanta dos mortos. A gente levanta de sepulturas. A gente se põe em pé no vale de ossos secos. Tem bom ânimo, meu filho. Perdoados são os teus pecados. Como você pensa que vai continuar se enganando o resto da sua vida, tentando arregimentar bom ânimo nas coisas e nas causazinhas positivas da existência? Quanto tempo mais você acha que vai se enganar com essa palhaçada? Basta a inflação piorar, vai ter gente se matando. Se a inflação piorar, o desemprego aumentar, o teu casamento provavelmente vai acabar. O teu casamento só sobrevive em situação financeira razoável ou mediana. Se piorar, você se divorcia. Ou sua mulher não quer mais, ou você vai ficar com um mau humor tão grande, vocês vão ficar tão zangados um com o outro porque não estão tendo dinheiro, vocês não vão ter bom ânimo para vencer. Não é base de sustentação para a vida. Ninguém tem sem a paz de estar reconciliado. Sem a paz de Deus no coração. Bom ânimo, meu filho. Bom ânimo, meu filho. Bom ânimo nasce dessa palavra de Deus em mim, que me garante que eu estou justificado, que eu estou perdoado, que eu estou quitado, que eu estou reconciliado, que meu Pai é meu amigo. Esse é o ânimo poderoso. Aí eu passo pelas circunstâncias, pelas bobagens econômico-financeiras, pelas contingências locais, imediatas, nacionais ou globais, não importa. Passo pelas situações da vida, pela dor, pela enfermidade, pela fraqueza, pela dor de parentes, de amigos, de amados. Passo por mim mesmo, me venço dia a dia, com bom ânimo. Quando eu constato fraquezas minhas, com esse mesmo bom ânimo que disse: meu filho, os teus pecados estão perdoados, eu vou tratando das minhas mazelas com paz, no amor de Deus, e as feridas vão sendo saradas com rapidez extraordinária, todo dia no Senhor. Tudo vai melhorando se eu carrego em mim o bom ânimo do perdoado. O bom ânimo do perdoado. O bom ânimo dos perdoados é o que falta a todos nós. Mas para isso o indivíduo tem que ser genuinamente alguém que creu, que entendeu, que descansou,
que se entregou e que recebeu. Não é logorreia, não é fanfarrice, não é vocalização triunfalista, não é nada disso. É descanso pacificado, na certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem bom ânimo, meu filho, minha filha, perdoados são os teus muitos pecados. Você está precisando de bom ânimo para vencer até o fim da sua existência terrena. Você só obterá esse bom ânimo andando como um ser perdoado. Perdão? Perdão já está realizado. A coisa mais difícil é o ser humano crer que já está perdoado unilateralmente. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, sem pedir permissão a ninguém, o mundo. E nessa reconciliação eu fui junto. E não fui junto num pacotão. Deus não faz nada em pacotão. Ele chamou para si o mundo inteiro. E no mundo inteiro ele chama cada um individual e particularmente com a singularidade de quem diz: meu filho, tem bom ânimo, meu filho. Os teus pecados estão perdoados. Você é um filho da graça, um filho da reconciliação. Você é um filho da paz. Levanta a tua cabeça. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e o teu corpo fraqueje, e os teus olhos se embacem, e o teu dinheiro não sobre, ou até falte. Alegra-te, todavia, no Senhor, tem bom ânimo no Deus da tua salvação, e que diz: os teus pecados estão perdoados, por isso, alegra-te no Senhor. Jesus, que esta palavra do Evangelho, que não tem que ser grande nem pequena, é só verdadeira e basta, chegue agora ao coração de cada um e produza no coração de cada um o que só o Espírito Santo pode realizar. Eu não quero e abro mão de qualquer coisa que não seja influência do Espírito Santo. VNV TV, o canal é você.